Aos apenas 19 anos, ela foi demitida, passou fome e acabou desmaiando na calçada, sem imaginar que o homem que a socorreu era nada menos que o dono milionário e poderoso do prédio onde ela trabalhava. Você também acredita que o amor é verdadeiro, supera tudo? Então me conta nos comentários de onde você está vendo essa história. É muito especial saber quem está aqui comigo nessa jornada. O despertador do celular tocou às 5:30, mas Rebeca já estava acordada. Havia pelo menos uma hora. O estômago vazio não permitia um sono profundo. Sentada na beirada da cama de solteiro, ela esfregou os olhos e observou o quarto minúsculo que alugava numa pensão barata no centro de São Paulo. 22 metros quadrados que consumiam quase metade do seu salário como balconista. Hoje vai ser diferente, murmurou para si mesma, como um mantra diário que raramente se concretizava. O ritual matinal era sempre o mesmo: lavar o rosto, trocar de roupa, amarrar os cabelos cacheados num coque simples. Rebeca fitou seu reflexo no pequeno espelho rachado acima da pia. Olheiras profundas contrastavam com sua pele morena. Nos últimos meses, desde que perdera a mãe para um câncer fulminante, seu rosto havia adquirido uma seriedade precoce que não combinava com seus 19 anos. No caminho para o trabalho, passou pela padaria, onde, nos dias bons, comprava um pão com manteiga. Hoje não era um dia bom. O dinheiro que restava precisava durar até o próximo pagamento, ainda distante 5 dias. Resistiu ao cheiro do café fresco e seguiu em frente, ignorando o estômago que protestava. A lanchonete onde trabalhava ficava na República, um bairro que mesclava prédios comerciais imponentes com comércio popular e pessoas em situação de rua. Rebeca chegou 15 minutos antes do horário, como sempre fazia. "Tá atrasada de novo, Menezes", esbravejou Sr. Cláudio, o gerente, um homem de meia idade com permanente mau humor. Já são 7:05. Rebeca checou o celular. 7:02, na verdade, mas não discutiu. "Desculpe, Sr. Cláudio, não vai acontecer novamente." "Nunca acontece, não é?" Ele ironizou, entregando-lhe o avental vermelho da lanchonete. "Hoje você fica no caixa." A Jéssica faltou. O movimento começou intenso logo nas primeiras horas. Executivos apressados querendo café, estudantes com mochilas pesadas pedindo lanches baratos, idosos procurando um lugar quente para se sentar. Rebeca atendia a todos com a mesma gentileza contida, mesmo quando seus dedos tremiam de fome e cansaço. Por volta das 11 horas, um executivo com terno caro e expressão impaciente se aproximou do caixa. "Um café expresso duplo e um croissant. Para a viagem. Rápido, estou atrasado." Rebeca digitou o pedido no sistema, mas seus olhos embaralhavam os números. "São..." Ela hesitou, sentindo uma tontura leve. R$18,50. O homem entregou um cartão corporativo. Quando ela passou a máquina, o sistema alertou sobre uma falha. Tentou novamente, sem sucesso. "Olha, eu não tenho o dia todo", o homem reclamou, tamborilando os dedos no balcão. "Desculpe, senhor, só um momento." Na terceira tentativa, o sistema aceitou a transação, mas ao entregar o café, seus dedos traíram sua fraqueza. O copo tombou, derramando o líquido quente sobre o balcão e respingando no terno do cliente. "Mas que merda é essa?" o homem gritou, saltando para trás. "Você tem ideia de quanto custa esse terno? É Armani, sua incompetente." O grito atraiu a atenção de todos no estabelecimento. Rebeca sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto tentava limpar a bagunça com mãos trêmulas. "Eu sinto muito, senhor, Cláudio!" o homem bradou, reconhecendo o gerente que se aproximava. "Esse é o tipo de funcionário que você contrata? Essa menina acabou de arruinar meu dia." Sr. Cláudio apareceu em segundos, o rosto vermelho de raiva contida.
Senhor Brandão, minhas sinceras desculpas. Seu pedido é por conta da casa. E vamos ressarcir a lavagem do seu terno. Depois que o cliente saiu, ainda bufando de raiva, o gerente arrastou Rebeca para os fundos da lanchonete. Agora você foi longe demais, Menezes. Aquele era Roberto Brandão, nosso maior cliente corporativo. Ele respirou fundo, ajustando o crachá no peito. Estou te observando há semanas. Sempre cansada, distraída. E agora isso. Senhor Cláudio, por favor, eu preciso desse emprego. A voz de Rebeca saiu mais frágil do que ela gostaria. Posso pagar pelo café, descontar do meu salário? Não é só pelo café, ele suspirou. A empresa está cortando custos. Íamos demitir alguém de qualquer forma. A palavra demitir caiu como um golpe. Rebeca sentiu o chão sumir sob seus pés. Estou demitida? Sua rescisão já estava sendo preparada. Isso só acelerou o processo. Ele entregou um envelope. Aqui está o acerto. Você pode sair agora. Rebeca saiu da lanchonete segurando o envelope fino com todas as suas forças. Na calçada, a realidade a atingiu com força. Não tinha mais emprego, o aluguel venceria em 10 dias e a pequena reserva que mantinha para emergências havia sido consumida com os remédios da mãe. Andou sem rumo pelo centro, tentando organizar os pensamentos. Os prédios luxuosos da Avenida Paulista contrastavam cruelmente com sua situação. Olhou para o envelope em suas mãos. O valor ali não duraria um mês. O dia avançou e com ele o calor sufocante de fevereiro. Rebeca não comeu nada desde... Quando mesmo? Não se lembrava. Quem se importava agora? À tarde, a tontura voltou mais forte. Parou em frente a um edifício imponente para se apoiar na parede. Uma placa discreta na entrada anunciava Edifício Montesano. Pessoas bem vestidas entravam e saíam, lançando olhares desconfiados para aquela jovem pálida parada diante da entrada. Rebeca tentou dar mais alguns passos, mas suas pernas não responderam. A visão escureceu nas bordas, como uma fotografia antiga queimando lentamente. Os sons da cidade foram sumindo, substituídos por um zumbido constante. Não posso desmaiar aqui, pensou. Mas seu corpo não obedecia mais. No exato momento em que seus joelhos cederam, ela vislumbrou uma figura masculina na janela do último andar, observando-a. Um rosto sério, olhos atentos, depois apenas escuridão. O mundo voltou em fragmentos. Primeiro o cheiro, um perfume masculino discreto misturado com um aroma de couro. Depois o toque, algo macio sob seu corpo, completamente diferente, do concreto da calçada. Por fim, a visão. Um teto alto com um lustre de cristal que parecia custar mais que tudo o que ela já havia possuído na vida. Rebeca tentou se sentar, mas uma tontura a obrigou a permanecer deitada. Não se mexa ainda. A voz masculina era grave e controlada. Você desmaiou. Virando lentamente a cabeça, ela viu seu salvador. Um homem de cerca de 35 anos, cabelos escuros cuidadosamente cortados, barba por fazer e olhos castanhos, penetrantes que a observavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Vestia um terno sob medida, sem gravata, com os primeiros botões da camisa branca desabotoados, a imagem perfeita do sucesso. Onde? Ela tentou falar, mas a garganta estava seca. Você está no meu apartamento? Ele ofereceu um copo d'água. Eu vi quando você desmaiou do lado de fora. Meu nome é Eduardo Montesano. Rebeca engoliu a água em pequenos goles. Lembrou-se da imagem que captara antes de perder a consciência. O homem na janela. O mesmo que agora a fitava como se tentasse decifrar um enigma. Obrigada. Ela finalmente conseguiu dizer. Eu sou Rebeca, Rebeca Menezes. Eduardo a estudou por um momento, seus olhos frios contrastando com o gesto de ajuda. Quando foi a última vez que você comeu, Rebeca Menezes? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntava isso.
As pessoas evitavam falar sobre fome, como se fosse um segredo sujo que não devia ser mencionado. Antes que pudesse responder, o estômago de Rebeca o fez por ela, com um ronco audível que a fez corar de vergonha. Eduardo Montesano não sorriu, não demonstrou pena, apenas assentiu levemente, como se confirmasse uma suspeita. Foi o que pensei, disse levantando-se do sofá onde estava sentado. Você vai comer algo primeiro. Depois conversamos. Enquanto ele caminhava para o que parecia ser a cozinha, Rebeca olhou ao redor e compreendeu. Estava na cobertura do edifício Montesano. No território do homem que, sem saber, ela havia acabado de conhecer em seu momento mais vulnerável. Rebeca piscou algumas vezes, ainda atordoada pelo desmaio. O sofá onde estava deitada era macio demais, tão diferente de sua cama na pensão. Sentia-se como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Eduardo retornou com um prato simples, um sanduíche, frutas frescas e um copo de suco de laranja. Colocou tudo na mesa de centro de vidro e madeira escura. Coma devagar, instruiu ele, sentando-se na poltrona oposta. Se você não se alimenta há muito tempo, seu estômago pode rejeitar comida em grande quantidade. A fome de Rebeca era tanta que ela teve que se controlar para não devorar tudo de uma vez. Comeu em pequenas mordidas, sentindo-se observada. O apartamento ao seu redor era um estudo em minimalismo luxuoso. Móveis de design, obras de arte abstratas, enormes janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do centro de São Paulo. Você mora aqui sozinho? Perguntou, ela tentando quebrar o silêncio desconfortável. Sim, respondeu ele secamente. E trabalha onde? Eduardo demorou alguns segundos antes de responder. Investimentos. A resposta vaga não passou despercebida. Rebeca notou como ele evitava detalhes, como se estivesse acostumado a revelar o mínimo possível sobre si mesmo. Obrigada pela comida, disse ela, após terminar o sanduíche. Acho que já posso ir. Ir para onde? A pergunta direta a pegou desprevenida. Rebeca abriu a boca, mas não encontrou resposta. Para onde iria? Não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel do quarto na pensão por muito tempo. Não tinha amigos próximos que pudessem acolhê-la. Não tinha família. Eu me viro, respondeu erguendo o queixo com dignidade forçada. Eduardo cruzou as pernas e a estudou com aqueles olhos que pareciam enxergar através dela. Você desmaiou de fome na calçada. Não tem para onde ir, acabou de perder o emprego. E provavelmente está sem dinheiro. Rebeca franziu o senho, surpresa. Como sabe que perdi meu emprego? O envelope de rescisão caiu da sua bolsa quando você desmaiou, explicou ele, apontando para a mesa lateral, onde o envelope estava cuidadosamente colocado junto com sua pequena bolsa. Não li o conteúdo, mas conheço esse tipo de envelope. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, sua vida reduzida a um envelope fino, exposta aos olhos de um estranho. Olha, continuou Eduardo num tom mais suave, tem um quarto de hóspedes que nunca é usado. Você pode ficar alguns dias até se recompor. Por quê? Perguntou ela, desconfiada. Por que ajudaria uma desconhecida? Um lampejo de algo sombrio cruzou o olhar dele. Digamos que ninguém merece cair na rua sem ajuda. Rebeca o examinou atentamente. Eduardo aparentava ser rico, muito rico. Seu relógio provavelmente custava mais que tudo o que ela já havia ganhado na vida. No entanto, havia algo em seus olhos, algo triste, quase ferido, que a impedia de simplesmente rotulá-lo como mais um ricaço mimado. Eu não sou uma caridade, declarou ela firmemente. Não estou tratando você como uma. Então, o que quer em troca? A pergunta pairou no ar por alguns segundos tensos. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Não quero nada, respondeu finalmente de costas para ela.
Considere como uma mão estendida num momento difícil, algo que um ser humano faz por outro. Rebeca hesitou. Sua intuição dizia que ele não era perigoso, pelo menos não no sentido convencional. Mas havia algo mais ali, algo que ela não conseguia decifrar. Por alguns dias apenas, concordou finalmente, até encontrar outro emprego. Eduardo assentiu, sem sorrir. Você deve estar cansada. Vou mostrar o quarto. O quarto de hóspedes era maior que todo o apartamento onde Rebeca morava. Uma cama king size ocupava o centro, com lençóis que pareciam nunca terem sido usados. Um banheiro privativo com banheira e chuveiro à parte. Uma vista para o centro da cidade, que durante o dia devia ser espetacular. Tem roupas no armário, explicou Eduardo da porta. São novas, ainda com etiqueta. Foram presentes que nunca usei ou doei. Deve haver algo que sirva em você. Você sempre mantém roupas femininas novas guardadas? Perguntou Rebeca, erguendo uma sobrancelha. Pela primeira vez, Eduardo esboçou algo próximo a um sorriso. Um leve erguer do canto direito da boca. São para minha irmã, que vive cancelando visitas. Tamanho 38 ao 42. Ela muda de peso constantemente. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Rebeca, acrescentou sem olhar para trás. A porta não tem tranca, mas também não tem câmeras. Você está segura aqui. Quando ele saiu, Rebeca sentou-se na cama, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Pela manhã, era uma balconista com um emprego modesto. Agora, estava hospedada na cobertura de um prédio de luxo, com um estranho que parecia carregar mais segredos do que palavras. O guarda-roupa revelou vestidos, blusas e calças casuais, todos de marcas caras, todos com etiquetas originais. Rebeca escolheu o mais simples, um conjunto de moletom cinza e uma camiseta branca, que pareciam menos ostensivos. Depois de um banho demorado na banheira, um luxo que nunca havia experimentado, sentiu-se quase renovada. Quando saiu do quarto, a noite já havia caído sobre São Paulo. O apartamento estava silencioso. Nas enormes janelas, a cidade brilhava, como um céu invertido, milhares de luzes piscando na escuridão. Eduardo estava sentado na varanda, olhando para o horizonte com um copo de uísque na mão. Posso? Perguntou Rebeca, indicando a cadeira ao lado. Ele assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a cidade. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou ela, finalmente. 5 anos. Comprei quando o prédio ainda estava na planta. E antes disso? Eduardo tomou um gole de uísque antes de responder. Morei em muitos lugares. Nasci aqui, mas saí cedo. Voltei há alguns anos. Cada resposta era como uma porta entreaberta que logo se fechava. Rebeca percebeu que ele não estava acostumado a conversas pessoais. Você faz parte daquela categoria de pessoas ricas e misteriosas que os filmes tanto gostam? Brincou, ela tentando aliviar a tensão. Eduardo a encarou com uma expressão séria. Não existe mistério, apenas prefiro privacidade. Todo mundo tem uma história. Algumas histórias não valem a pena ser contadas. O jantar foi servido na mesa da sala de jantar, um arranjo que Eduardo havia pedido por delivery de um restaurante italiano próximo. Comeram em silêncio, exceto por breves comentários sobre a comida. Rebeca notou como ele evitava perguntas sobre seu trabalho ou vida pessoal, mas estava curiosamente atento quando ela falava, como se catalogasse cada informação para uso futuro. Após o jantar, Eduardo anunciou que precisava trabalhar e recolheu-se ao escritório. Rebeca ficou na sala, folheando algumas revistas de arquitetura que encontrou na mesa de centro. Sentia-se deslocada, como uma intrusa num mundo que não era seu. Por volta das 11 da noite, cansada demais para continuar acordada, Rebeca estava prestes a voltar para o quarto quando ouviu a voz de Eduardo vindo do escritório.
Ele falava ao telefone em tom baixo, mas a irritação era evidente. Não pretendia espionar, mas algo na conversa a fez parar. Não importa se foram 5 ou 15 demissões, dizia ele, a voz contida, mas carregada de autoridade. O plano era cortar custos sem criar problemas de imagem. Uma pausa. Demitir aquela garota foi um erro. O relatório dela mostra que era uma das funcionárias mais eficientes. Um único incidente não justifica. Escute, Brandão, não me interessa se ela derramou café no seu terno Armani. Rebeca congelou. Terno Armani, o cliente da lanchonete. Quero uma reavaliação completa dos critérios. As unidades da República e Paulista não seguiram o protocolo. Amanhã quero os nomes de todos os demitidos na minha mesa, entendeu? Outra pausa. Não vou discutir a rede de lanchonetes por telefone a essa hora. Amanhã, na reunião do conselho, você explica por que demitiu funcionários sem minha autorização expressa. Rebeca recuou lentamente, coração acelerado. Rede de lanchonetes, demissões, República, terno Armani. Fechou a porta do quarto com cuidado e sentou-se na cama, conectando os pontos. Eduardo não era apenas um investidor qualquer. Ele parecia ser o dono, ou um dos donos, da rede de lanchonetes onde ela trabalhava. O mesmo lugar que a havia demitido naquela manhã. Seria possível que ele a tivesse reconhecido? Que soubesse exatamente quem ela era desde o início? Deitada na cama, Rebeca olhou para o teto branco imaculado. Tinha aceitado a ajuda de um estranho que talvez não fosse tão estranho assim. Um homem que, por alguma razão desconhecida, e havia acolhido justamente no dia em que perdera o emprego numa empresa que parecia pertencer a ele. Coincidência ou algo mais? O sono veio carregado de perguntas sem resposta, enquanto do outro lado da parede, Eduardo Montesano continuava sua ligação, completamente alheio, ou talvez não, ao fato de que seus segredos começavam a ser desvendados. O amanhecer iluminou o quarto lentamente, e com a luz vieram as dúvidas da noite anterior. Rebeca sentou-se na beirada da cama, organizando pensamentos. A conversa telefônica de Eduardo não deixava dúvidas. Havia uma conexão entre ele e a rede de lanchonetes. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Eduardo na cozinha, preparando café. Vestia calças sociais e camisa branca com mangas, dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e um relógio discreto, mas obviamente caríssimo. "Bom dia", disse ele, servindo uma xícara. "Como se sente?" "Melhor. Obrigada." Rebeca aceitou o café. "Você sempre acorda tão cedo. Velhos hábitos." Eduardo deu de ombros. "Tenho uma reunião importante hoje." Rebeca observou-o atentamente, procurando uma abertura. "Deve ser difícil tomar decisões que afetam tantas pessoas." Eduardo parou por um segundo, apenas o suficiente para que ela notasse, mas sua expressão permaneceu neutra. "Como? Assim? No seu trabalho, com investimentos." Ela tomou um gole de café. "Sempre imaginei que pessoas em posições de poder precisem tomar decisões difíceis todos os dias." "É apenas matemática, na maioria das vezes", respondeu ele, evitando seu olhar. "Matemática? Números, planilhas, projeções." Eduardo terminou seu café. "Raramente envolve pessoas reais." A resposta soou quase ensaiada. Rebeca decidiu pressionar um pouco mais. Deve ser conveniente ver tudo como números. Desta vez, Eduardo a encarou diretamente. "O que está tentando dizer, Rebeca?" "Nada. Só fazendo conversa." O celular dele tocou, interrompendo o momento. Eduardo atendeu rapidamente, afastando-se para o corredor. Rebeca aproveitou a oportunidade para observar a cozinha, elegante, minimalista, praticamente sem uso. Quando ele terminou a ligação, já estava recolhendo uma pasta e as chaves.
Preciso sair. Volto à tarde. Fique à vontade. Minha governanta, Dona Cida, deve chegar às 10. Ela sabe que você está aqui. Antes que pudesse responder, Eduardo já havia saído, deixando-a sozinha no imenso apartamento. Assim que ouviu a porta fechar, Rebecca começou sua investigação. Não pretendia vasculhar gavetas ou armários. Tinha dignidade demais para isso. Mas precisava entender quem realmente era Eduardo Montesano. A sala de estar tinha uma pequena estante com alguns livros e molduras viradas para baixo. Curioso, ela endireitou uma delas. A foto mostrava Eduardo mais jovem, ao lado de uma mulher de meia idade. Pela semelhança, provavelmente sua mãe. Sobre a mesa de centro, encontrou algumas correspondências. A mais visível, parcialmente aberta, endereçada a Eduardo Montesano, presidente do Conselho, Grupo Montesano Investimentos. O nome do edifício, presidente do Conselho. Rebecca continuou sua exploração discreta. No corredor, que levava ao escritório, uma parede exibia matérias de jornal emolduradas. Titulares como Montesano Investimentos adquire Rede Superlanches e Grupo Montesano expansão agressiva no setor alimentício. Superlanches, o nome da rede onde trabalhava. A confirmação era cristalina. Eduardo não era apenas um investidor qualquer. Era dono do prédio e tinha participação acionária majoritária na rede que a demitiu. Ele sabia exatamente quem ela era desde o início. Por volta das 10 horas, Dona Cida chegou, uma senhora de 60 anos, olhar atento e jeito materno, que pareceu genuinamente surpresa ao ver Rebecca. "O senhor Eduardo nunca traz visitas", comentou ela enquanto arrumava a cozinha. "Você é amiga dele?" "Não exatamente. Ele me ajudou quando precisei." Dona Cida sorriu. "Apesar daquele jeito fechado, ele tem bom coração. Pena que quase ninguém perceba." "Você trabalha para ele há muito tempo?" "Desde que ele comprou este apartamento." A senhora dobrou um pano de prato meticulosamente. "Antes disso, trabalhei para a mãe dele, Dona Helena, que Deus a tenha. Ela faleceu há 6 anos. Foi quando ele mudou. Antes era mais aberto, sorria mais. Depois ficou assim, fechado como uma ostra." Rebecca coletava cada informação como peças de um quebra-cabeça. E o pai dele? O semblante de Dona Cida escureceu. Aquele homem deixou a família quando Eduardo tinha 16 anos, após construir o império, claro. Ela balançou a cabeça. Eduardo teve que assumir os negócios muito cedo, depois que o pai abandonou tudo. Não teve juventude. As horas seguintes foram passadas em uma tensão silenciosa. Rebecca ajudou Dona Cida com algumas tarefas domésticas, mais para ocupar a mente do que por necessidade. À tarde, a governanta se despediu, deixando-a novamente sozinha. Eduardo retornou por volta das 6, parecendo exausto. Colocou a pasta sobre o balcão da cozinha e afrouxou a gravata. "Como foi seu dia?" perguntou quase mecanicamente. Rebecca respirou fundo. Era agora ou nunca. "Encontrei algumas coisas interessantes enquanto você estava fora." Ele ergueu os olhos, alerta. "Como o quê?" "Como o fato de você ser Eduardo Montesano, dono deste prédio e acionista majoritário da rede Superlanches." O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eduardo não demonstrou surpresa, apenas resignação. E a aparente indiferença dela a irritou. "E que você me acolheu, sabendo exatamente quem eu era." A voz de Rebecca subiu um tom. "A funcionária que foi demitida da sua empresa. O que é isso? Algum tipo de experimento social? Ou pior, caridade para aliviar sua consciência?" Eduardo caminhou até o frigobar e serviu-se de uísque. "Não é nada disso." "Então o quê?" desafiou ela. "Porque do meu ponto de vista, parece que você está brincando de bom samaritano com a vida de alguém que sua própria empresa jogou na rua. Eu não sabia da sua demissão até ver o envelope."
Eduardo elevou a voz pela primeira vez, surpreendendo-a. Tenho mais de 30 empresas, Rebeca. Não assino cada demissão pessoalmente. Mas ouviu ao telefone ontem à noite. Estava questionando minha demissão. Eduardo ficou imóvel, compreendendo. Você ouviu minha conversa? Não intencionalmente, mas ouviu o suficiente. Ele tomou um longo gole da bebida. Sim, questionei sua demissão depois de ver seu histórico. Sua ficha mostrava um desempenho exemplar. Um único incidente não justificava a demissão. Então por que fui demitida? Corte de custos. Sua voz soou amarga. Foi uma decisão de gerência local que não passou por mim. Quando soube, já era tarde. Rebeca riu sem humor. Você é o dono. Poderia ter revertido com um telefonema. Não é tão simples. Eduardo passou a mão pelo rosto cansado. Nunca é. Há políticas corporativas, precedentes, são apenas desculpas. Talvez ele colocou o copo vazio sobre a mesa. Há anos vivo cercado por decisões impessoais que afetam vidas reais. Planilhas, cortes, aquisições. É fácil esquecer que há pessoas por trás dos números. E isso o incomoda? Perguntou ela incrédula. Deveria incomodar mais? Sua voz baixou. Com o tempo, você se anestesia, cria distância. É mais fácil. Rebeca observou aquele homem poderoso, aparentemente intocável, revelando fragilidades que não esperava encontrar. Quando o vi desmaiando na calçada, continuou ele, algo despertou, uma lembrança talvez, de quando as coisas ainda me afetavam. E por isso me ajudou, para se sentir humano novamente. Eduardo a encarou, olhos escuros fixos nos dela. Não sei por que a ajudei, Rebeca. Apenas senti que precisava fazê-lo. O silêncio entre eles estava carregado de algo indefinível. Eiva, compreensão, talvez uma conexão inesperada. Sua história pessoal não justifica suas escolhas, disse ela finalmente. Nunca disse que justificava. Então o que quer de mim? Eduardo parecia genuinamente perdido diante da pergunta. Não quero nada. Ofereci ajuda sem segundas intenções. Todos querem algo. Nem todos. Rebeca se aproximou, estudando-o. Dona Cida me contou sobre sua mãe, sobre seu pai ter abandonado a família. Uma sombra cruzou o rosto dele. Cida fala demais. Ela se importa com você. Ela é paga para cuidar do apartamento, não para falar da minha vida. Rebeca recuou um passo, magoada pelo tom cortante. Certo. Acabei de ver o verdadeiro Eduardo Montesano. Ele fechou, os olhos por um instante visivelmente se recompondo. Desculpe, não costumo falar sobre essas coisas. Percebi. Rebeca, não planejei nada disso. Eduardo parecia sincero agora. Quando a vi desmaiando, não fazia ideia de quem você era. Só depois, vendo seu envelope, percebi a conexão com minha empresa. E não achou importante mencionar? Talvez devesse ter mencionado. Ele caminhou até a janela. Mas temia que você interpretasse exatamente como está interpretando. Agora, a cidade começava a acender suas luzes enquanto o dia se despedia. Rebeca se viu refletida no vidro, ao lado da silhueta imponente de Eduardo. Dois mundos que não deveriam se encontrar. Estou tentando corrigir o erro, continuou ele quase em um sussurro. Tive uma reunião hoje com o conselho. Estamos revendo todas as demissões recentes. Não quero meu emprego de volta por pena. Não seria por pena. Seria por justiça. Rebeca suspirou, confusa com seus próprios sentimentos. Por que se importa? O que sou para você além de um número numa planilha? Eduardo se virou para encará-la. Uma vulnerabilidade inesperada em seu olhar. Sua presença aqui tem me afetado de um jeito que não esperava. Acordei hoje pensando em como seria o café da manhã, se você estaria lá. A confissão a pegou desprevenida.
Havia algo de genuíno na voz dele que não combinava com a imagem do empresário calculista. Isso é estranho, respondeu ela, tentando ignorar o leve calor que sentia no rosto. Concordo. Um sorriso discreto curvou os lábios dele, completamente fora do protocolo. E agora? Agora, Eduardo hesitou. Gostaria que você ficasse, pelo tempo que precisar, sem obrigações ou expectativas. Rebeca considerou suas opções. Poderia sair e tentar sobreviver com o pouco dinheiro que tinha, ou poderia ficar, pelo menos até entender melhor esse homem e talvez a si mesma. Ficarei, por enquanto. Ela estendeu a mão, mas com uma condição. Eduardo ergueu uma sobrancelha intrigado. Qual? Honestidade total daqui para frente. Nada de meias verdades ou omissões. Ele observou a mão estendida por um momento antes de apertá-la. Combinado. O toque das mãos durou mais do que o necessário. Quando se soltaram, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído, deixando ambos vulneráveis, de um modo que nenhum dos dois estava acostumado. Naquela noite, jantaram juntos na varanda. A conversa fluiu com menos tensão, pontuada por silêncios que não pareciam mais desconfortáveis. Eduardo falou um pouco sobre sua infância, sobre a mãe que havia perdido para o câncer, uma coincidência dolorosa com a história dela. Rebeca, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua vida, os sonhos interrompidos de estudar psicologia, a luta para sobreviver sozinha após a morte da mãe, a esperança teimosa que se recusava a morrer mesmo nos dias mais difíceis. Sob o céu estrelado de São Paulo, dois solitários começavam hesitantemente a se encontrar. O céu de São Paulo amanheceu cinzento. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, prometendo uma tempestade de verão das grandes. Rebeca observava a mudança do tempo da janela do quarto de hóspedes, enquanto tentava organizar seus pensamentos. Já fazia uma semana que estava no apartamento de Eduardo. Uma semana de conversas cada vez mais longas, olhares que duravam mais do que o necessário e uma aproximação que a assustava e intrigava na mesma medida. Eduardo havia cumprido sua palavra. A honestidade entre eles crescia, ainda que às vezes doesse. Ele admitira que seu mundo era feito de decisões frias, números e resultados. Ela confessara seu medo de nunca conseguir estabilidade suficiente para retomar os estudos. Eram dois sobreviventes, cada um à sua maneira. Naquela manhã, porém, Rebeca acordou com um peso no peito. Era aniversário de morte de sua mãe, um ano exato desde que a perdera. A data havia chegado sorrateiramente, como um ladrão roubando sua paz recém-conquistada. "Tudo bem?" perguntou Eduardo ao vê-la entrar na cozinha. Ele preparava café, como todas as manhãs antes de sair para o trabalho. "Sim", mentiu ela, forçando um sorriso. Eduardo a estudou por alguns segundos, mas não insistiu. Serviu uma xícara de café e entregou a ela. "Tenho uma reunião importante hoje, mas devo voltar mais cedo. Parece que vem tempestade forte. Vi no noticiário. Alerta de temporal." Rebeca olhou para a janela. "As nuvens já estão chegando. Fique à vontade para usar qualquer coisa no apartamento." Eduardo terminou seu café. "Menos minha escova de dentes." Era sua tentativa de humor, rara e desajeitada. Rebeca sorriu genuinamente desta vez. "Vou tentar resistir a essa tentação." Quando ele saiu, o apartamento pareceu subitamente vazio demais, silencioso demais. As horas se arrastavam enquanto a tempestade se aproximava. O vento começou a uivar entre os prédios, derrubando objetos nas varandas vizinhas. Rebeca tentou se distrair, leu um livro, assistiu TV, ajudou Dona Cida com algumas tarefas domésticas. Nada a afastava as memórias que insistiam em voltar naquele dia específico. Sua mãe, Lúcia, definhando no leito do hospital público.
Os olhos antes vivazes, agora opacos pela morfina. As mãos antes fortes, agora frágeis como papel. O último suspiro, tão discreto que quase passou despercebido. E depois, a solidão absoluta. À tarde, quando os primeiros trovões sacudiram os vidros, Rebeca não conseguiu mais conter as lágrimas. Precisava de ar. Subiu para o terraço do edifício, um espaço comum que Eduardo havia mencionado, mas que ela ainda não visitara. O terraço era amplo, com uma pequena área coberta e o restante aberto, protegido apenas por um guarda-corpo de vidro temperado. Dali, a vista de São Paulo era ainda mais impressionante que do apartamento. A cidade se estendia até onde a vista alcançava, cinzenta sob o céu tempestuoso. Rebeca caminhou até a borda, sentindo as primeiras gotas de chuva. O vento chicoteava seus cabelos e roupas. Em poucos minutos, a tempestade desabou com toda a força. Ela não se moveu. Deixou a chuva misturar-se às suas lágrimas, como se o céu chorasse com ela. "Mãe", sussurrou para o vazio. "Sinto tanto a sua falta." Não soube quanto tempo ficou ali, ensopada, deixando a tormenta externa ecoar a interna. Foi o toque de uma mão em seu ombro que a trouxe de volta. "Rebeca!" A voz de Eduardo soou próxima, preocupada. "O que está fazendo aqui?" Ela se virou. Eduardo estava parcialmente molhado, segurando um guarda-chuva que o vento tornava quase inútil. Seus olhos refletiam genuína preocupação. "Hoje faz 1 ano", respondeu ela, a voz quase inaudível sob o barulho da chuva. "1 ano que minha mãe se foi." Sem dizer nada, Eduardo a puxou gentilmente para a área coberta. Tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela, ignorando o fato de ambos estarem encharcados. "Vamos descer?" sugeriu ele. Rebeca balançou a cabeça. "Não ainda. Gosto daqui, da chuva." Eduardo assentiu compreensivo. Ficaram lado a lado, observando a tempestade castigar a cidade. "Quando minha mãe morreu", disse ele finalmente, "passei uma semana inteira andando na chuva. Não conseguia suportar espaços fechados." Rebeca o olhou, surpresa. Era a primeira vez que ele mencionava algo tão pessoal espontaneamente. "Por quê?" O hospital tinha aquele cheiro... Eduardo fechou os olhos por um momento. Antisséptico, doença, morte. Impregnava tudo. A chuva lavava isso. "Entendo." E realmente entendia. "Com a minha mãe." Foi o som. O bip das máquinas. Depois que ela se foi, eu continuava ouvindo aquele som em todo lugar. Um trovão particularmente forte iluminou o céu, seguido por um estrondo que pareceu sacudir o próprio edifício. "Não devíamos estar aqui", observou Eduardo. "É perigoso durante tempestades." "Só mais um pouco", pediu ela. Ele concordou silenciosamente. Rebeca percebeu que, pela primeira vez, Eduardo não estava checando o relógio ou o celular. Estava simplesmente presente com ela. "Como ela era?" perguntou ele. "Sua mãe." A pergunta, tão simples, abriu as comportas. Rebeca falou sobre Lúcia, a mãe solo que trabalhava em 2 empregos para sustentá-la, a mulher que cantava enquanto cozinhava mesmo nos dias ruins, a guerreira que nunca deixou a dureza da vida apagar seu sorriso. Ela queria me ver formada, era seu sonho. Rebeca sorriu tristemente. Nos últimos dias, já confusa pela medicação, ela me chamava de doutora. Eduardo ouvia atentamente, como se cada palavra fosse importante. "E a sua?" perguntou Rebeca. "Como era sua mãe?" Ele desviou o olhar, fitando a cidade. "Complexa." Fez uma pausa. "Helena Montesano era uma força da natureza. Brilhante, exigente, às vezes distante." "Vocês eram próximos?" "Não como você e sua mãe." Eduardo parecia escolher as palavras com cuidado. "Meu pai nos abandonou quando eu tinha 16 anos. Deixou apenas dívidas e um império corporativo desmoronando. Helena teve que assumir tudo, aprender na marra. Tornou-se dura,
por necessidade. Rebeca percebeu o quanto aquela confissão lhe custava. Eduardo nunca falava de si mesmo, nunca se expunha. E você? Eu me tornei o que ela precisava. O herdeiro perfeito. Sua voz tinha uma amargura contida. Notas perfeitas. Comportamento perfeito. MBA com honras. Nada de festas, poucos amigos, nenhuma distração. Parece solitário. Era. Eduardo finalmente a encarou. Mas funcional. Reconstruímos o império do meu pai. Expandimos. Quando ela morreu, deixou tudo para mim, e eu não tinha ideia do que fazer com minha vida, além de continuar o legado. A chuva começava a diminuir, mas nenhum dos dois fez menção de sair. Sabe o que é mais irônico? Continuou ele. Eu nem gosto desse mundo corporativo. Acumulo empresas como outros colecionam selos, sem propósito real. O que você gostaria de fazer, se pudesse escolher? A pergunta pareceu surpreendê-lo, como se ninguém jamais a tivesse feito antes. Arquitetura, respondeu após um momento. Eu queria criar espaços, não apenas possuí-los. Rebeca sorriu. Nunca é tarde. Algumas escolhas criam caminhos dos quais não podemos desviar. Discordo. Ela se aproximou um passo. Sempre há bifurcações à frente. Eduardo a estudou com intensidade, como se visse algo que ninguém mais via. Você é a primeira pessoa em anos que conversa comigo sem querer nada em troca, disse ele, quase em um sussurro. Como assim? Todos querem algo do dono do grupo Montesano. Dinheiro, influência, contratos. Ninguém quer conhecer Eduardo. A vulnerabilidade em sua voz tocou Rebeca profundamente. Pela primeira vez, ela viu além da fachada do empresário bem-sucedido. Viu o menino forçado a crescer rápido demais. O jovem moldado pela rigidez e expectativas. O homem solitário, apesar de toda sua riqueza. Eu quero, disse ela simplesmente. A chuva havia parado completamente agora, deixando apenas o cheiro característico de terra molhada. O céu ainda estava escuro, mas alguns raios de sol conseguiam penetrar entre as nuvens, criando feixes dourados sobre a cidade encharcada. Quero conhecer Eduardo, continuou Rebeca. Não o sobrenome, não o império, apenas você. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Suas roupas ainda estavam úmidas, cabelos desalinhados pela chuva. Nunca o havia visto assim, desarrumado, vulnerável, real. Por quê? Perguntou ele, a voz baixa. Porque acho que vale a pena. O silêncio entre eles vibrava com algo indefinível. Uma tensão, um reconhecimento. Dois seres solitários encontrando um no outro algo que nem sabiam que procuravam. Eduardo ergueu a mão lentamente, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos, como se temesse que ela fosse se desfazer ao seu toque. Rebeca não recuou. Sentiu o calor da pele dele contra a sua, ainda fria pela chuva. Não soube quem se moveu primeiro. Talvez ambos, simultaneamente, atraídos por uma força que não podiam mais ignorar. Os lábios se encontraram com hesitação inicial, depois com uma urgência contida. As mãos dele seguraram seu rosto com delicadeza, como se estivesse tocando algo precioso. As dela encontraram caminho até seus ombros, sentindo a solidez de seu corpo. O beijo foi como a tempestade, intenso, avassalador, transformador. E como ela também passou, deixando-os ofegantes. Eduardo se afastou primeiro, os olhos nunca deixando-os dela. Havia confusão ali, surpresa, como se algo inesperado tivesse acontecido. Não planejei, começou ele. Eu sei, respondeu Rebeca, tocando os próprios lábios, ainda sentindo o calor dos dele. Ficaram em silêncio por um momento, processando o que havia acontecido. A cidade abaixo deles continuava seu curso, alheia ao pequeno terremoto que acabara de ocorrer no terraço do edifício Montesano. Acho que deveríamos descer, sugeriu Eduardo finalmente.
antes que pegue um resfriado. Rebeca assentiu. Enquanto caminhavam para o elevador, sentiu a mão dele procurar a sua, os dedos se entrelaçando com naturalidade, como se sempre tivessem pertencido ali. No apartamento, a tensão era quase palpável. Eduardo, sempre tão controlado, parecia quase inseguro, como um adolescente após o primeiro beijo. Deveria trocar essas roupas molhadas, disse ele, quebrando o silêncio. Você também. Cada um foi para seu quarto. Rebeca trocou-se rapidamente, optando por um dos vestidos, simples que encontrara no guarda-roupa. Quando voltou à sala, Eduardo já estava lá, usando calças de moletom e uma camiseta branca, a versão mais casual dele que já havia visto. Fiz chá, disse, indicando 2 xícaras fumegantes na mesa de centro. Sentaram-se no sofá, mais próximos do que o habitual. O aroma de canela e cravo enchia o ambiente. Sobre o que aconteceu lá em cima, começou Eduardo. Não precisa explicar. Quero explicar. Ele colocou a xícara na mesa. Você mexeu comigo desde o primeiro dia, Rebeca. De um jeito que não consigo entender. Ela sorriu levemente. Tenta controlar tudo, não é? Até seus sentimentos. É como fui treinado. Eduardo suspirou. Mas com você não consigo manter as barreiras. Isso é ruim? Ele considerou a pergunta por um momento. Assustador, mas não ruim. Rebeca estendeu a mão, tocando a dele sobre o sofá. Talvez seja a hora de tentar algo diferente, algo além de planilhas e aquisições. Eduardo entrelaçou seus dedos nos dela, os olhos revelando uma emoção nova. Esperança, talvez. Não sei como fazer isso. Ninguém sabe, na verdade. Ela sorriu. A gente apenas tenta. Lá fora, os últimos vestígios da tempestade se dissipavam, deixando um céu limpo onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Dentro do apartamento, algo novo e frágil nascia. Um sentimento que nenhum dos dois havia planejado, mas que, como a própria tempestade, chegou com força suficiente para mudar a paisagem de suas vidas. Naquela noite, enquanto a cidade se recuperava da tormenta, Rebeca e Eduardo jantaram na varanda sob as estrelas. Conversaram por horas, descobrindo mais um sobre o outro, permitindo-se vulnerabilidades que ambos haviam evitado por tanto tempo. E quando as mãos se tocavam, quando os olhares se encontravam, havia um reconhecimento silencioso. Algo havia mudado para sempre naquele terraço, sob a tempestade. Algo que nenhum dos dois poderia, ou queria, reverter. Os dias seguintes ao beijo no terraço trouxeram uma nova dinâmica entre Rebeca e Eduardo. Havia uma tensão doce no ar, feita de olhares demorados, toques discretos e conversas que se estendiam noite adentro. Aos poucos, ele deixava cair as barreiras, revelando camadas que ninguém mais conhecia. Rebeca, por sua vez, permitia-se sonhar com possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Naquela manhã de sábado, porém, ao acordar, uma realidade incômoda atingiu Rebeca com força. Parada diante do espelho do luxuoso banheiro, encarou seu reflexo com uma clareza dolorosa. Quem era ela naquele cenário? Uma garota de 19 anos, sem formação, sem emprego, vivendo temporariamente no apartamento de um milionário. A disparidade entre seus mundos nunca pareceu tão gritante. Eduardo pertencia a outra realidade. Executivos, jantares de negócios, decisões que movimentavam milhões. E ela, uma ex-balconista lutando para sobreviver. O que aconteceria em um mês, em um ano, se continuasse ali, alimentando um sentimento que crescia a cada dia, tornar-se-ia o quê? A garota pobre que conquistou o milionário? A história de Cinderela moderna que todos comentariam com malícia? Rebeca sentou-se na beirada da cama, as mãos tremendo levemente. Não, ela não podia se permitir isso. Tinha orgulho, tinha dignidade. Precisava encontrar seu próprio caminho, não se tornar um apêndice na vida de Eduardo Montesano.
A decisão cristalizou-se em sua mente. Precisava ir embora, continuar sua jornada por conta própria. Se um dia seus caminhos se cruzassem novamente, em condições mais iguais, talvez, então o destino assim o queria. Mas não agora, não desse jeito. Com o coração pesado, abriu a gaveta onde guardava o envelope de rescisão. O dinheiro era pouco, mas o suficiente para algumas semanas em uma pensão mais barata enquanto procurava um novo emprego. Não seria fácil, mas nunca fora. Rebeca esperou Eduardo sair para uma reunião de emergência no sábado de manhã. Depois que ele partiu, reuniu suas poucas coisas originais, evitando deliberadamente levar qualquer item que ele tivesse dado ou emprestado. Apenas suas roupas velhas, seus documentos, suas memórias. Antes de sair, sentou-se à mesa da sala de jantar e escreveu uma carta. As palavras fluíam com dificuldade. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia totalmente? Eduardo, quando nos conhecemos, eu estava no fundo do poço. Você me estendeu a mão quando ninguém mais o faria, e por isso serei eternamente grata. Os dias que passei aqui foram como um sonho, um vislumbre de uma vida que não é a minha. É justamente por isso que preciso ir. Preciso encontrar meu próprio caminho, construir minha identidade, conquistar meu espaço no mundo. Se eu ficar, temo me perder. Temo acordar um dia e não reconhecer a mulher no espelho. O que aconteceu entre nós foi real, talvez a coisa mais real que já senti, mas aconteceu no momento errado, nas circunstâncias erradas. Você me mostrou que posso sonhar mais alto. Agora preciso transformar esse sonho em realidade com minhas próprias mãos. Com carinho e gratidão, Rebeca. Releu a carta, dobrou-a cuidadosamente e a deixou sobre a mesa. Pegou sua bolsa, deu uma última olhada no apartamento que havia sido seu refúgio temporário e caminhou até a porta. Estava girando a maçaneta quando ouviu o som do elevador chegando. Seu coração acelerou. Eduardo não deveria voltar tão cedo. As portas do elevador se abriram e lá estava ele. Carregava uma pequena sacola de papel e parecia animado, até que viu Rebeca parada junto à porta, com a bolsa no ombro, claramente prestes a sair. Os dois se encararam em silêncio por um longo momento. Você está saindo, disse ele. Nem finalmente. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Rebeca, a voz mais firme do que esperava. Eduardo entrou no apartamento lentamente, colocando a sacola sobre o console da entrada. Seus olhos captaram a carta sobre a mesa. E isso é... uma carta, explicando. Explicando o que exatamente? Seu tom era controlado, mas Rebeca podia sentir a tensão crescente. Por que você está fugindo? Não estou fugindo. Não? Eduardo riu sem humor. Esperar eu sair, deixar uma carta, sair pela porta dos fundos. Como chama isso? Rebeca respirou fundo, tentando manter a compostura. Chamo de fazer o que é melhor para nós dois. E você decidiu isso sozinha? Tinha que decidir. Eduardo caminhou até a mesa, pegou a carta, mas não a abriu. Você realmente acha que uma carta pode substituir uma conversa? Ele parecia genuinamente magoado. Depois de tudo que compartilhamos, Rebeca sentiu as lágrimas ameaçando surgir, mas as conteve. Algumas conversas são difíceis demais para serem enfrentadas cara a cara. Covardia, disse ele, a palavra pairando no ar como uma acusação. Não é covardia, Rebeca elevou a voz pela primeira vez. É autopreservação. Autopreservação? Eduardo se aproximou. De quê? De mim? De nós, desse conto de fadas que estamos vivendo? Ela gesticulou ao redor, indicando o apartamento luxuoso. Isso não é real, Eduardo. É uma bolha. Parece bem real para mim. Por quanto tempo? Rebeca soltou a bolsa no chão, a barreira de contenção finalmente rompendo. Quanto tempo até você perceber que sou apenas uma garota sem estudo, sem dinheiro, sem nada a oferecer a um homem como você?
A expressão de Eduardo se suavizou. É isso que você pensa? Que estou com você por... o quê? Status? Aparência? Algum tipo de projeto de caridade? Não sei por que está comigo, admitiu ela. E isso me assusta. Eduardo se aproximou mais, parando a poucos passos dela. Estou com você porque, pela primeira vez em anos, me sinto vivo. A sua voz estava carregada de emoção contida. Você me vê, Rebeca, não o CEO, não o herdeiro montesano. Apenas Eduardo, o homem imperfeito, confuso e incompleto que sou. Rebeca sentiu as lágrimas finalmente rolarem. E como vou saber se não é apenas novidade? Excitação por algo diferente do seu mundo perfeito? Meu mundo está longe de ser perfeito. Era vazio, mecânico. Eduardo se aproximou mais um passo. Antes de você, eu existia, não vivia. Tenho medo, confessou ela num fio de voz. Do quê? De me perder, de virar um acessório na sua vida. A história da balconista que conquistou o milionário. Eduardo balançou a cabeça, frustrado. Você realmente acha que sou tão superficial? Não é sobre você. Rebeca passou as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas. É sobre mim, sobre quem quero ser. E quem você quer ser? Alguém que se construiu por si mesma, que tem sua própria história, seu próprio valor. Ela respirou fundo. Não quero ser definida pela minha relação com você. Eduardo recuou um passo, processando suas palavras. Por um momento parecia que ia argumentar, contra-atacar. Mas então, seu semblante mudou. Uma compreensão lenta tomou conta de seu rosto. Entendo, disse ele por fim. Você precisa do seu espaço, da sua jornada. Sim, e acredita que não pode ter isso. Comigo por perto. Rebeca hesitou, a dor em seus olhos quase insuportável. Não assim, não agora. Eduardo assentiu lentamente, absorvendo o golpe. O que posso dizer para convencê-la a ficar? Nada, respondeu ela com tristeza. Porque não seria certo, não seria honesto. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto incomum que revelava sua perturbação. Nesses dias que você esteve aqui, falou ele finalmente, comecei a imaginar uma vida diferente. Uma onde eu não fosse apenas uma extensão dos negócios, uma máquina de fazer dinheiro. Que vida! Uma com propósito, significado. Eduardo a olhou intensamente. Você fez isso, sabia? Me fez questionar tudo. Isso é bom. E agora está indo embora. Tenho que ir. Ele assentiu, resignado. Para onde? Ainda não sei. Rebeca pegou a bolsa do chão. Vou ficar em uma pensão enquanto até encontrar um novo trabalho. Eduardo caminhou até a janela, de costas para ela. Seus ombros estavam tensos, a postura rígida. Se é o que você realmente quer, não vou impedir. Não é questão do que quero, respondeu ela com voz embargada. É questão do que preciso. São coisas diferentes? Nem sempre. Rebeca se permitiu observá-lo uma última vez, gravando cada detalhe em sua memória. Obrigada por tudo, Eduardo. De verdade. Ele não se virou. Apenas assentiu, levemente, ainda olhando para a cidade lá fora. Rebeca abriu a porta e saiu, sentindo como se deixasse para trás uma parte vital de si mesma. O corredor luxuoso, o elevador espelhado, o saguão elegante, todos pareciam fragmentos de um sonho do qual ela estava deliberadamente despertando. Ao sair para a rua, o calor de São Paulo a abraçou como um velho conhecido. Caminhou algumas quadras, sem direção específica, apenas processando o turbilhão de emoções. Cada passo a afastava de Eduardo, mas ironicamente o tornava mais presente em seus pensamentos. Estava a alguns quarteirões adiante quando seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido.
Prezada Rebeca Menezes, temos o prazer de informar que foi selecionada para o programa de gerente trainee da unidade Superlanches da Paulista em fase de reabertura. O programa inclui treinamento completo e bolsa parcial para ensino superior na área de administração. Aguardamos sua resposta até segunda-feira. Atenciosamente, Departamento de RH, Grupo Montesano. Rebeca parou no meio da calçada, relendo a mensagem várias vezes. Gerente trainee, bolsa para faculdade. A unidade da Paulista havia fechado meses atrás por reformas. Todos sabiam disso. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem. Desta vez de Eduardo. Não pedi que fosse contratada. Apenas mencionei seu nome quando discutimos reabrir a unidade da Paulista com uma nova equipe. Seu histórico falou por si. A oportunidade é real e baseada em seu mérito. Seja qual for sua decisão, desejo que encontre seu caminho. Rebeca. Sentiu o mundo girar ao seu redor. Gerente trainee, faculdade. Uma chance real de construir uma carreira, de estudar, de se desenvolver profissionalmente. Sem pensar duas vezes, deu meia volta e começou a caminhar de volta ao edifício Montesano. Não sabia exatamente o que diria, apenas que precisava falar com Eduardo. Agradecer, talvez. Ou questionar por que ele faria algo assim, mesmo sabendo que ela estava prestes a sair de sua vida. Os passos se tornaram mais rápidos, quase uma corrida. O coração batia acelerado no peito, não apenas pelo esforço físico. Quando entrou no saguão, o porteiro a reconheceu imediatamente. Senhorita Rebeca, o senhor Montesano acabou de ligar, pedindo para avisá-la que está no terraço. Obrigada, respondeu ela, dirigindo-se ao elevador. A subida pareceu interminável. Quando finalmente chegou ao último andar, praticamente correu até a escada de acesso ao terraço. Eduardo estava lá, no mesmo lugar onde haviam se beijado pela primeira vez, observando a cidade. Ao ouvir seus passos, virou-se. Seu rosto não demonstrava surpresa, como se soubesse que ela voltaria. Por quê? Perguntou Rebeca, sem preâmbulos. Por que o quê? A oferta de emprego, a bolsa, por que fazer isso por mim, mesmo depois que decidi ir embora? Eduardo a encarou com uma intensidade que a fez estremecer. Porque você merece sua chance, sua jornada. Ele deu um passo em sua direção. Eu entendi o que você disse, Rebeca, sobre precisar encontrar seu próprio valor, sua própria história. E mesmo assim quis ajudar, não para prendê-la, mas para dar asas. As palavras a atingiram profundamente. Não era caridade, nem manipulação. Era respeito por seus sonhos, por sua necessidade de independência. Eu não sei o que dizer. Eduardo sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno do dia. Não, diga nada. Apenas aceite se quiser. A vaga é real, baseada nas suas qualificações. A Bolsa é um programa que estamos implementando para todos os gerentes trainees. Você fez isso para criar oportunidades, Eduardo completou, para você e para outros. Sua presença aqui me fez perceber o quanto meu grupo pode fazer além de gerar lucro. Rebeca sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de dor, mas de libertação. Como se uma barreira invisível finalmente cedesse. Aproximou-se dele, parando a poucos centímetros. Eu ia embora porque achava que ficando, perderia minha chance de crescer, disse ela suavemente. Mas talvez possamos crescer juntos, lado a lado, não um à sombra do outro. Eduardo ergueu a mão, tocando seu rosto com delicadeza, exatamente como fizera no dia da tempestade. É tudo o que quero. Sua voz era quase um sussurro. Ver você florescer, encontrar seu caminho, estar ao seu lado, não em seu caminho. Rebeca fechou os olhos, sentindo as últimas resistências se dissolverem. Tenho tanto medo. Eu também. A honestidade na voz dele a surpreendeu, mas pela primeira vez é um medo que vale a pena enfrentar.
Quando seus olhares se encontraram novamente, Rebecca soube que a despedida não aconteceria. Não hoje, talvez nunca. O futuro ainda era incerto, o caminho cheio de desafios, mas havia algo novo agora. A possibilidade de trilhá-lo juntos. Cada um construindo sua própria história, mas compartilhando capítulos. Sob o céu de São Paulo, no mesmo terraço onde haviam se revelado um ao outro pela primeira vez, Rebecca e Eduardo selaram esse novo entendimento com um beijo, não de despedida, mas de recomeço. A primeira semana de Rebecca como gerente trainee havia sido exaustiva e estimulante na mesma medida. O treinamento intensivo, as novas responsabilidades, os colegas curiosos sobre a jovem que havia conquistado a confiança da direção, tudo representava um desafio que ela abraçava com determinação. Quando retornava ao edifício montesano, no final do dia, era Eduardo quem a recebia, sempre respeitando o espaço que ela precisava. Ele nunca perguntava sobre detalhes operacionais de seu trabalho, evitando qualquer interferência. Às vezes, sentavam-se na varanda para compartilhar as experiências do dia. Outras, Rebecca se recolhia ao quarto para estudar para o vestibular que prestaria em breve. A dinâmica entre eles havia evoluído para algo mais profundo que a atração inicial. Descobriram o prazer de construir algo juntos, enquanto preservavam suas individualidades. Numa noite de sexta-feira, após um jantar simples que prepararam juntos, uma novidade para Eduardo, que nunca havia cozinhado antes, Rebecca trouxe à tona uma ideia que vinha amadurecendo há semanas. "Tenho pensado em algo", disse ela enquanto organizavam a cozinha lado a lado. "Sobre?", perguntou Eduardo, secando um prato com cuidado meticuloso. "O térreo deste prédio. Aquela área comercial que está vazia há meses." Eduardo ergueu uma sobrancelha, curioso. "O que tem ela? Lembra quando nos conhecemos?" Rebecca apoiou-se no balcão encarando-o. "Eu tinha acabado de ser demitida. Estava sem perspectivas, sem esperança. Lembro perfeitamente. Existem centenas de jovens como eu nesta cidade, sem oportunidades, sem rede de apoio." Seus olhos brilhavam com intensidade. "E se pudéssemos fazer algo por eles?" Eduardo colocou o prato na prateleira, dando total atenção a ela. "Estou ouvindo." "Um centro de apoio", continuou Rebecca, a voz ganhando entusiasmo. "Um lugar onde jovens em situação de vulnerabilidade possam receber orientação profissional, preparação para o mercado de trabalho, até mesmo tutoria para estudos. No térreo do prédio? Seria perfeito. É amplo, bem localizado, acessível." Eduardo refletiu por um momento, os olhos fixos nos dela. "Seria um projeto caro. Precisaríamos de profissionais, equipamentos, materiais." "Sei que é muito pedir, mas..." Rebecca hesitou. "Não estou questionando a viabilidade", interrompeu ele gentilmente. "Estou pensando em como estruturar, como tornar sustentável a longo prazo." Rebecca o observou com surpresa. Não esperava uma reação tão receptiva. "Você consideraria mesmo isso?" Eduardo se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. "Rebecca, antes de você entrar na minha vida, eu acumulava propriedades e empresas sem propósito real." Sua voz estava carregada de emoção contida. "Você me mostrou que posso usar esses recursos para algo que realmente importa." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma gratidão profunda por ver o homem que Eduardo estava se tornando. Ou talvez sempre fora, por baixo das camadas de isolamento e pragmatismo. "Poderíamos chamar de Projeto Recomeço", sugeriu ela. "Gosto disso." Eduardo sorriu. "Podemos começar com o térreo e, se funcionar, expandir para outros imóveis do grupo." Nas semanas seguintes, a ideia tomou forma com surpreendente rapidez. Eduardo mobilizou sua equipe jurídica para criar uma fundação que administraria o projeto.
Rebeca, usando suas horas livres, desenvolveu o programa de acolhimento e capacitação baseado em sua própria experiência. A inauguração do projeto Recomeço foi marcada para uma manhã de sábado, exatamente 3 meses após o dia em que Rebeca havia desmaiado na calçada em frente ao prédio. O simbolismo não passava despercebido por nenhum dos dois. O espaço havia sido completamente transformado. O que antes era uma área comercial fria e impessoal, agora abrigava salas de aula equipadas com computadores, uma pequena biblioteca, uma cozinha comunitária e um espaço de convivência acolhedor. Enquanto os convidados, representantes de ONGs, autoridades locais e a imprensa, circulavam pelo local, Eduardo puxou Rebeca para um canto tranquilo. "Vamos dar uma volta?", sussurrou. "Quero mostrar algo." Saíram discretamente, caminhando até a pequena praça em frente ao edifício. Era o mesmo local onde, meses antes, Rebeca havia desmaiado, mudando para sempre o curso de suas vidas. "É porque me trouxe aqui?", perguntou ela, curiosa. Eduardo tirou uma pequena caixa do bolso. "Porque foi aqui que nossa história começou." Ele abriu a caixa, revelando um delicado par de chaves. "E quero que aqui comece um novo capítulo." Rebeca olhou confusa para as chaves. "O que é isso?" "As chaves do apartamento 501. Eduardo sorriu ao ver sua expressão surpresa. "Não é a cobertura. É menor, mais simples, mas tem seu próprio charme. E é seu, se quiser." "Eduardo, eu não posso aceitar." "Não é um presente", explicou ele. "É um investimento seu. O contrato está no seu nome. As prestações são compatíveis com seu salário atual." Rebeca o encarou, compreendendo o que ele estava oferecendo. Independência, autodeterminação, respeito por sua jornada. "Você vai me deixar partir?", perguntou a voz baixa. "Vou deixar você escolher", respondeu ele. "Sempre." Rebeca olhou para as chaves, depois para o homem à sua frente, tão diferente daquele executivo frio que conhecera meses antes. Eduardo havia aprendido a amar dando liberdade, não controlando. "E se eu escolher ficar, não no 501, mas na cobertura, com você?" Os olhos dele brilharam com uma emoção que não tentava mais esconder. "Então será sua escolha." "Não, por necessidade, não por gratidão, mas porque é o que você realmente quer." Rebeca fechou a caixa suavemente e a devolveu a ele. "O que eu quero é construirmos algo juntos, algo significativo." Ela olhou ao redor para a praça, para o prédio, para o projeto que haviam criado. "Como estamos fazendo agora?" Eduardo guardou a caixa no bolso, compreendendo. "Uma vida simples? Uma vida com propósito", corrigiu ela. "Que é a coisa menos simples e mais valiosa que existe." Ele a abraçou, ali mesmo onde tudo havia começado, selando com um beijo a promessa silenciosa de uma jornada compartilhada. Não era um conto de fadas, mas algo melhor. Uma história real, com altos e baixos, construída dia após dia, escolha após escolha. Ao retornarem para a inauguração, foram recebidos por Dona Cida, que sorriu ao vê-los de mãos dadas. "Finalmente", murmurou a governanta, com a sabedoria de quem já havia testemunhado muitas histórias de vida. Rebeca e Eduardo trocaram um olhar cúmplice antes de entrarem juntos no projeto Recomeço, um nome que refletia não apenas a missão do espaço, mas a essência da transformação que ambos haviam experimentado, um nos braços do outro.